Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores! Tudo bem com vocês? Bahia e Botafogo fizeram um clássico muito disputado jogando na Arena Fonte Nova, né? Um primeiro tempo muito moroso, né? De poucas inspirações por parte principalmente dos atacantes de ambas as equipes, né? O Botafogo demonstrando um cansaço em função de ter jogado na quarta-feira um jogo decisivo contra o Palmeiras, e o Bahia com aquele, né, o mesmo ritmo de jogo que a gente já acostumou, com muito toque de bola, né, com muita posse de bola, com muito volume de jogo, mas sendo pouco ofensivo, né? Aquela coisa que a gente sempre tem cobrado, eu tenho falado isso insistentemente, né? Como me incomoda ainda ver o Everaldo na beirada direita, o Tassiano pouco participativo na frente, né? E tendo pouca profundidade, a verdade é essa, né? O Bahia faz principalmente no seu meio campo, né? O principal momento do jogo que ele tem mais superioridade sobre o adversário principalmente, mas o Botafogo, percebendo isso, colocou um cara hoje, marcando especificamente o Caio Alexandre, e foi aí que o Bahia teve muita dificuldade, né, para que essa bola chegasse um pouco com mais qualidade na parte da frente. E o primeiro tempo não tivemos chances claras nem de um lado nem de outro, né? Muito pouca inspiração, como eu falei anteriormente. Já no segundo tempo não, o Botafogo mudou a sua postura, né, adiantou um pouco mais suas linhas e até os 30, 35 minutos foi bastante superior à equipe do Bahia, fazendo com que o Marcos Felipe fosse o melhor jogador até os 35 minutos, né? Bola na trave com a defesa dele, uma outra cabeçada em cima dele, que ele fez uma grande defesa, e o Gabriel Xavier também sendo importantíssimo em alguns chutes por parte da equipe do Botafogo, onde se posicionou muito bem, teve um no primeiro tempo, tiveram 2 lances no segundo tempo, onde o Gabriel Xavier foi fundamental para que se conseguisse segurar o ímpeto do Botafogo, que, como eu falei, voltou muito melhor e jogou muito melhor até os 35 minutos do segundo tempo. Já nas alterações foi que o Bahia fez a diferença, né? O Rogério Ceni optou pela entrada do Lúcio Rodrigues, né, com a saída do Cauli, e depois, na mesma janela, também a entrada do Ratão, que para mim foi o cara que fez a diferença no lugar do Everaldo. Ratão entrou dando profundidades, com personalidade, buscando o jogo e criou algumas boas chances, e a partir dos 36 minutos aí o jogo virou. E aí o grande nome do jogo acabou sendo o John, goleiro do Botafogo, que fez excelente defesa, de muito reflexo, né? Já num giro, né, muito bem feito pelo Tassiano, depois num chute do Arias em cima, né, dele, e ele tendo muito reflexo e salvando aí sim 3 grandes chances do Bahia depois da entrada do Ratão e do Lúcio, que fizeram com que o Bahia mudasse, né, o comportamento do jogo, deu mais profundidade, deu mais velocidade, e aí a partir daí o torcedor, né, que até foi na Arena Fonte Nova, que estava certamente muito chateado, depois dos 36 minutos não, foram aí 10, 15 minutos onde o Bahia foi muito superior, criou grandes chances, e o John foi o cara do segundo tempo, salvando, fazendo milagres para que o Botafogo saísse da Arena Fonte Nova com um pontinho. A verdade é que o Bahia segue, né, na parte de cima da tabela, o Botafogo perde a liderança para o Fortaleza, né, que venceu o seu jogo diante do Corinthians, mas claro que o Bahia sente, né, a dificuldade de estar jogando agora 2 competições, tinha também que pensar um pouco no Flamengo, mas hoje, da maneira como jogou, não foi suficiente para vencer a equipe do Botafogo, que liderava o campeonato até essa rodada e que também tem um time muito qualificado, né? Apesar dos desfalques, o Botafogo é sempre muito perigoso, e eu acho que foi um jogo justo, um resultado justo para um primeiro tempo que não tivemos grandes chances claras de gols, mas no segundo tempo o Botafogo muito melhor até os 30, 35 minutos, e aí a partir daí da entrada principalmente do Ratão, foi um cara que entrou muito bem, fez com que o Bahia criasse as melhores chances, e aí poderia certamente ter feito 2 gols para um lado, 2 gols por outro. Eu acho que 2-2 seria o resultado mais justo para um jogo que no segundo tempo agradou sim, tanto é que o torcedor do Bahia saiu aplaudindo a equipe, principalmente pelo final, que deu aí a condição do Bahia somar mais um ponto na tabela de classificação. Tá certo, galera? Esse é o Momento Feed Black, tava com saudade de vocês. Aproveita, deixa o likezinho, compartilha com os amigos, ativa as notificações e segue, né, aí nos dando aí esse suporte, fazendo os comentários
daquilo. O que você achou? Se o Rogério Ceni demorou demais para fazer as alterações, para botar o time com mais velocidade, para ter um pouco mais de profundidade, ou se esse momento que o Rogério mexeu realmente é o ideal para que o Bahia busque ousar um pouco mais no final dos jogos, principalmente pelo cansaço da equipe do Botafogo, que mostrou por ter jogado contra o Palmeiras no meio da semana. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.